Olá, pessoal. Estamos aqui mais uma vez para a nossa aula de redação. Hoje nós vamos falar de algo um pouco diferente nesse início de aula, um pouco diferente daquilo que a gente falou nas últimas aulas. Todas as aulas de redação, a gente sempre explica para vocês o que vocês devem fazer na redação, né? Olha, vocês devem fazer isso, vocês devem fazer dessa forma, vocês devem buscar esse caminho. A gente sempre dá esse viés para vocês. Hoje eu quero conversar com vocês de algo diferente. Nós vamos conversar hoje sobre aquilo que nós não podemos fazer na redação, tá? Então, o que eu vou falar para vocês agora foi o resultado de uma pesquisa feita em todo o Brasil há algum tempo atrás, né? Não faz muito tempo, em que se identificou os erros mais comuns nas redações. E aí a pesquisa fez um levantamento, colocou esses itens, né? A gente teve acesso a esses itens e está passando aqui para que vocês possam entender aquilo que vocês não podem fazer na redação, tá bom? Então vamos ver que erros foram esses, não é? E depois nós vamos ver outros erros, tá? Inclusive vamos conversar sobre erros que levam a redação a tirar nota 0, mas de já vamos ver esse levantamento que foi feito há algum tempo atrás sobre os erros mais comuns nas redações, de modo que vocês, para a gente evitar que vocês também caiam nesses erros. Então, vamos ver quais foram, vamos lá. Vamos voltar aqui à tela. Então, vamos lá. Eu coloquei esse título aqui para que vocês fique cravado aqui na mente de vocês, tá? E coloquei o que eu não posso fazer na redação, tá? Então, o que se observou muito comum nas redações dos alunos em todo o Brasil? Primeiro, isso há algum tempo atrás, né? Mas ainda existem esses problemas. Primeiro, desvio da norma padrão. O que se observou nas redações? Que os alunos escreviam as suas redações e muitos não utilizavam em uma parte da sua redação a norma padrão. Usavam, cometiam erros ortográficos, né? Erros ortográficos de pontuação, de acentuação. Além disso, utilizam expressões linguísticas que são comuns da linguagem oral. Tá? É muito comum a gente ver nas redações expressões, construção de frases que são comuns na língua oral, na língua da conversa do dia a dia, do cotidiano, certo? E você não pode utilizar você não pode construir as suas frases nas redações com expressões da linguagem oral, como se você estivesse conversando com algum colega seu. Então, isso é um desvio da norma padrão. E um outro desvio da norma padrão é erros de ortografia, de acentuação, de concordância. Daí, pessoal, a importância das aulas de gramática, tá? As aulas de gramática, elas vão ajudar você a não se desviar da norma padrão. Então, lembre-se, o seu texto na redação do Enem, ele não pode fugir da norma padrão. Então, primeiro item, o que eu não posso fazer na minha redação? Eu não posso desviar da norma padrão. Então, aqui é tudo o que você não pode fazer. Primeiro item, o que você não pode fazer? Você não pode se desviar da norma padrão. A linguagem da redação do Enem deve seguir à risca a linguagem formal, a linguagem culta. Ah, professora, onde é que eu aprendo a linguagem formal, a linguagem culta? Nas aulas de gramática. E principalmente na prática da leitura, tá? Vocês não podem ler só quando o professor manda, não. Vocês têm que fazer leituras independente do professor pedir. E eu digo, da minha experiência pessoal, o que me ajudou a conhecer muito a norma padrão foi a prática da leitura. Então, a primeira coisa que eu não posso fazer na minha redação, eu não posso me desviar da norma padrão. E eu recomendo a vocês que todas as vezes que forem fazer uma redação, faça com o dicionário do lado. Teve dúvida? Vai lá.
Faça com o dicionário do lado e fique de uma forma que você tenha fácil acesso às aulas de gramática. Que aí você teve dúvida? Vai lá, para não desviar da norma padrão. Primeira coisa. Segunda coisa, segundo erro muito comum nas redações, que é proibido você fazer isso, é a incoerência argumentativa. O que é incoerência argumentativa? Nós falamos sobre a seleção de argumentos na aula passada. É a seleção incoerente de argumentos. O aluno apresenta argumentos que não confirmam a sua tese, ou são argumentos vagos. Incoerentes porque, às vezes, o argumento posterior desmente o argumento anterior, então se torna incoerente. Por isso, aí a importância, pessoal, daquela aula que a gente viu ainda nas aulas presenciais, do chamado banco de ideias. Quando você faz o banco de ideias, antes de fazer seu texto, você seleciona argumentos, relê esses argumentos e vai identificar se eles não estão incoerentes. Então, a prática do banco de ideias, que a gente viu essa aula lá nas aulas, ainda nas aulas presenciais, e eu pretendo ainda repetir, a prática do banco de ideias vai ajudar você a selecionar os argumentos de forma coerente, evitando, assim, argumentos vagos, argumentos que não endossam a sua tese, ou argumentos sem consistência alguma, tá? Então, o que é que você não pode fazer na sua redação? Item 2, incoerência argumentativa, certo? Item 3, que você não pode fazer, falta de consistência em dados da realidade. Você não pode apresentar os dados da realidade de forma inconsistente. Como me disseram, pode ser, quem sabe. Comenta-se por aí, eu já recebi redações de vocês que a pessoa botou, comenta-se por aí que talvez isso seja consequência, isso é uma falta de consistência em dados da realidade. Você tem que apresentar os dados da realidade com consistência, com convicção, apresentando provas. Comenta-se por aí que talvez isso seja resultado. Isso é uma apresentação de um dado da realidade de maneira inconsistente. Tá? Outra coisa muito comum nas redações, pouca noção de parágrafo. Isso aqui tem que bater nessa tecla o ano inteiro. Cada parágrafo da sua redação, ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão. O que se observou em algumas redações, isso em geral no Brasil, que antes de fechar o primeiro parágrafo, o aluno corre e vai para o segundo. Antes de fechar o segundo, ele corre e vai para o terceiro. E por aí vai. Cada parágrafo tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Quando você faz o banco de ideias, você já vai selecionar a ideia que você vai defender em cada parágrafo. Então, cada uma daquelas ideias, você tem que fechar o ciclo no parágrafo, para poder passar para o parágrafo seguinte. Tá? Então, por que pouca noção de parágrafo? Porque os alunos, eles não concluem os parágrafos. A gente tem redações que o aluno faz um parágrafo inicial com 2 linhas, aí faz o segundo parágrafo com várias linhas, parece que é o texto todo, aí pula para a conclusão. E ele geralmente não termina nenhum deles, tá? Então, a questão de número de linhas de parágrafo. Professora, quantas linhas cada parágrafo? Seu parágrafo, você releu o seu parágrafo. Cada um dos parágrafos da sua redação tem introdução, desenvolvimento, conclusão? Tem. Os parágrafos, você apresenta argumentos coerentes, consistentes? Então, qual é a dica para evitar, uma das dicas para evitar essa questão do parágrafo? Você fez o banco de ideias, né? E aí você diz no segundo parágrafo, eu vou desenvolver o argumento X, está lá no seu banco de ideias. No terceiro parágrafo, eu vou desenvolver o argumento Y. No quarto parágrafo, que vai ser a minha conclusão, eu vou apresentar a proposta de intervenção X. E aí, você chegou no segundo parágrafo, o argumento que eu vou usar aqui é uma abordagem histórica. Eu vou fazer argumento de alusão histórica em cima da minha tese. Então, que argumento seria esse? Eu vou fazer o comparativo
de como funcionavam as indústrias, como era a estrutura funcional, organizacional das indústrias do século XX e das indústrias do século XXI. Você vai fazer o comparativo. Aí você fez esse parágrafo. Ele tem introdução, desenvolvimento e conclusão dentro dessa questão do comparativo das indústrias do passado com a do presente. Ah, tem, professor. Pronto, você fechou seu parágrafo. Tá? Agora, tem que ter uma estrutura padrão de introdução. A gente acaba sendo redundante, né? Tem que ter essa estrutura padrão de introdução, desenvolvimento e conclusão. Cada ideia que você selecionou no banco de ideias, ela precisa apresentar essa estrutura no seu parágrafo. Do contrário, você pode escrever várias linhas ou poucas linhas. Você precisa ter essa noção, tá bom? Por isso, eu preparei aqui algumas explicações para nós recordarmos um pouco da construção do parágrafo, que a gente já viu em aulas anteriores, mas a gente vai recordar um pouco da construção do parágrafo. E eu gostaria, pessoal, de incentivar vocês a não acharem que isso aqui é algo, é uma coisa do outro mundo difícil. Não, sabe qual é o segredo aqui? É você praticar. Se você praticar, pronto, aí você chega lá naquele padrão que você deve chegar. Então, relembrando, o que eu não posso fazer na minha redação? Desvio da norma padrão. Isso aqui não inclui só questões ortográficas, de acentuação, de concordância. Isso aqui inclui construções frasais que são como se fossem construções da linguagem oral. Isso inclui aqui no item 1. Incoerência argumentativa, você não pode cometer esse erro. Falta de consistência em dados da realidade, pouca noção de parágrafo. Uma coisa que eles também observaram com relação ao auxílio da internet. Ah, quer dizer que buscar auxílio na internet está errado? Não. O que se observou é que o aluno decora trechos da internet e joga aleatoriamente na sua redação. Foi isso aí que fora observado nos textos em se tratando de auxílio da internet. Trechos decorados que são jogados aleatoriamente na redação, mas que não combinam com a tese do aluno, tá bom? Então, vamos ver um pouco aqui sobre o parágrafo, sobre a construção do parágrafo. Vamos recordar, tá? Vamos lá. Conversando sobre o parágrafo. O que cada parágrafo deve ter? Você precisa tomar cuidado. Cada parágrafo, não estou falando do texto como um todo, estou falando de cada parágrafo. Cada parágrafo seu deve ter introdução, que são 2 ou mais frases curtas que expressam a ideia principal, o chamado tópico frasal. Então, quando você seleciona os argumentos no banco de ideias, cada argumento daquele seria o próprio tópico frasal, porque é ele que você vai defender naquele parágrafo. Outra coisa que o parágrafo deve ter, o desenvolvimento, que é a ampliação do tópico frasal. Ah, eu vou fazer o comparativo do funcionamento da indústria do século XX com a do século XXI. Esse seria o seu tópico frasal. Aí, o que seria ampliar o tópico frasal? É você explicar quais eram as características da indústria do século XX com a do século XXI e explicar e comparar. Isso aqui você está explicar, comparar e relacionar a sua tese. Quando você faz isso, você está ampliando o tópico frasal. Conclusão do parágrafo. Veja bem, aqui nós estamos falando do parágrafo. Retoma a ideia central, levando em conta aspectos presentes no desenvolvimento. Então, você vai fechar o parágrafo, fazendo referência à ideia central, que no nosso exemplo aqui seria essa questão da indústria, não é? Levando em conta, você faz referência. Como é que você fecha um parágrafo? Você faz referência à ideia central e leva em conta aspectos presentes no desenvolvimento. Vamos ver como é que isso acontece na prática? Então, o que tem na introdução do parágrafo? O tópico frasal, que é a ideia principal que você quer desenvolver naquele parágrafo, uma ideia que você já selecionou previamente no banco de ideias.
Depois você tem o quê? A ampliação do tópico frasal é quando você explica o tópico frasal, tá? E, por fim, você tem a conclusão do parágrafo. O que é a conclusão do parágrafo? Como é que você, professora, como é que eu vou concluir um parágrafo? Professora, como é que eu faço isso? Você vai retomar o tópico frasal e nessa retomada de tópico frasal, você vai considerar alguns aspectos do desenvolvimento. Vamos ver isso na prática? Vamos lá? Vamos ver isso na prática? E eu peguei aqui um assunto, né, bem oportuno, bem atual. Vamos ver como esse parágrafo aqui não fui eu quem construí. Esse parágrafo, tá? Eu peguei aqui de um texto que eu tinha aqui de um material de redação. Vamos ver se o autor desse parágrafo construiu o seu parágrafo levando em conta os aspectos que a gente viu anteriormente. Olha só. Alguns candidatos tentam encontrar meios de influenciar a população em seu próprio benefício. Usam a referência à solidariedade e ao bem social para impressionar os mais carentes. Outros fazem da humildade e da simplicidade uma bandeira. De um modo geral, investem muito dinheiro em suas campanhas, que geralmente são conduzidas por agências de publicidade. Ok. Então, quem é a ideia central desse parágrafo aqui? Simples, né? A ideia central é esta, que o candidato ele quer sempre encontrar meios de influenciar a população para que ele mesmo seja beneficiado. Esse é o tópico frasal, essa é a introdução. Vamos ver agora se o autor desse parágrafo ampliou, explicou esse tópico frasal. Aí como é que ele explicou? Explicou o quê? Como é que ele explica que os candidatos utilizam meios para se beneficiar, tentam encontrar meios de influenciar a população para se beneficiar? Como é que o autor do parágrafo explica isso? Ele explica assim, ele diz que os candidatos encontram meios de influenciar a população para se beneficiar. De que maneira que os candidatos fazem isso? Está aqui. Primeiro, eles fazem referência à solidariedade, ao bem social, para impressionar os mais carentes. Então, o primeiro momento em que ele explica esse tópico frasal. Aí ele continua ampliando esse tópico frasal. Ele diz o quê? Outros fazem da humildade e da simplicidade uma bandeira. Então, qual é o tópico frasal que os candidatos utilizam? Meios para influenciar a população em seu próprio benefício. Como o autor do parágrafo explica esse tópico frasal? Dizendo que os candidatos fazem referência à solidariedade e para quê? Para influenciar a população em seu benefício. E também utilizam a bandeira da humildade e da simplicidade. Para quê? Para influenciar a população em seu benefício. Então, ele ampliou o tópico frasal. Vamos ver se ele concluiu? Como é que ele concluiu? Será que quando ele conclui, ele faz referência ao tópico frasal e a aspectos do desenvolvimento? Tá? Vamos ver aqui se ele consegue fazer isso, tá, pessoal? Ó, vamos voltar aqui. Como é que é feita a conclusão? Retomar a ideia central, levando em conta aspectos presentes no desenvolvimento. Geralmente é isso aqui que a gente não faz. A gente faz a introdução e o desenvolvimento do parágrafo e não faz a conclusão, aí corre para o outro parágrafo. Isso é muito comum nas redações. Vamos ver se esse autor aqui desse parágrafo retomou a ideia central e levou em conta aspectos presentes no desenvolvimento. Vamos ver. De modo geral, investem muito dinheiro em suas campanhas, que geralmente são conduzidas por agências de publicidade. Ele fez referência ao tópico frasal? Fez. Porque ele disse que eles tentam encontrar meios de influenciar a população. E é isso que a publicidade faz. Influencia. A publicidade trabalha para influenciar a pessoa a pensar daquela forma. Por isso que a gente diz que a publicidade utiliza a função apelativa da linguagem. Então, ele faz referência, sim, ele retoma, sim, a introdução, quando ele diz que o candidato utiliza
agências de publicidade. Se o candidato quer encontrar meios para influenciar a população, então ele vai buscar uma agência de publicidade para fazer isso. E ele leva em conta aspectos do desenvolvimento nesse parágrafo? Sim, ele leva em conta sim. Quando ele diz que ele utiliza bandeiras para influenciar e impressionar pessoas mais carentes. E isso aí a publicidade faz isso muito bem, tá? Então, esse parágrafo seguiu sim as normas do parágrafo padrão do texto dissertativo. E você pode colocar em prática dessa mesma forma. Seleciona o banco de ideias, joga o tópico frasal com base nas ideias, aí faz um desenvolvimento que amplia o tópico frasal e uma conclusão que retoma o tópico frasal e traz à tona aspectos do desenvolvimento. Vamos ver um outro parágrafo? Esse aqui eu tirei do livro de vocês, do livro de português de vocês. Olha só. A poesia e o romance de 30 tomaram rumos diferentes, embora tenham conservado algumas características em comum. Qual é a ideia que a autora está defendendo nesse parágrafo? Que a poesia da década de 30 e o romance de 30 não seguiram os mesmos caminhos, seguiram caminhos diferentes. Vamos ver se ela amplia essa ideia de que a poesia de 30 seguiu um caminho diferente do romance de 30. Aí ela diz aqui, os poetas da década de 30, interessados fundamentalmente no sentido da existência humana, no confronto do homem com a realidade, enfim, no estar no mundo, seguiram caminhos diferentes. Ela defende que a poesia de 30 não seguiu os mesmos caminhos do romance de 30. No desenvolvimento, ela explica por que a poesia de 30 não seguiu o mesmo caminho do romance de 30. Quando ela diz o quê? Que os poetas se interessavam no sentido da existência humana e no estar no mundo. E foi isso aí que tornou a poesia, os caminhos da poesia de 30, diferente dos caminhos da poesia, diferente dos caminhos do romance de 30. Então, ela explica. Aí ela fecha o parágrafo. Assim, sempre privilegiar o regionalismo, buscaram uma abordagem mais universal que vai da reflexão filosófico-existencialista ao espiritualismo. Como é que ela retoma o tópico frasal? Quando ela diz que a poesia de 30 não privilegiou o regionalismo, coisa que o romance de 30 fez. Então, ela retoma o tópico frasal para enfatizar a ideia de que eles seguiram caminhos diferentes. Quando ela diz que a poesia não privilegiou o regionalismo, porque o romance de 30 privilegiou o regionalismo. Então, ela retomou o tópico frasal. Ah, professora, e como é que ela fez referência a itens do desenvolvimento para fechar o parágrafo? Assim como você explicou no início da aula? Sim, ela faz. Ela faz referência aos aspectos do desenvolvimento. Por quê? Quando ela diz que a poesia busca a abordagem universal que vai da reflexão filosófica existencialista ao espiritualismo. Ela faz referência ao quê? Ao desenvolvimento aqui. Porque os poetas interessados no sentido da existência humana e no confronto do homem com caminhos, e no confronto do homem com a realidade, enfim, no estar no mundo. Então, ela, no primeiro momento aqui da conclusão do parágrafo, ela retoma o tópico frasal, quando ela explica que, quando ela prova mais uma vez que o romance de 30 não seguiu, que a poesia de 30 não seguiu o romance de 30, e ela faz referência ao desenvolvimento, porque lá no desenvolvimento, a autora diz que os poetas de 30 buscavam o sentido da existência humana. Aí ela faz referência ao desenvolvimento, falando da abordagem que vai da reflexão filosófica existencialista ao espiritualismo, trazendo à baila aspectos do desenvolvimento, que é a referência ao sentido da existência humana. Então, gente, não é nem um bicho de 7 cabeças, você não precisa se tornar um escritor famoso para fazer um texto dissertativo. Na verdade, pessoal, o texto dissertativo é o mais fácil que tem de você fazer, porque você não precisa de dom especial, como a pessoa que faz poema precisa, ele tem o dom de fazer, tá? Eu não tenho o dom de fazer poesia. Você é professora de português? Não tenho. Assim como aquela pessoa que tem o dom de contar histórias,
O texto dissertativo não precisa você ter esses dons especiais. O segredo de fazer o texto dissertativo é ler, praticar e estudar essas aulas que a gente está vendo aqui, tá bom? Vocês têm capacidade. Eu nunca vou deixar de dizer isso. E não vou cair nessa ideia de mas vocês não fazem, vocês não têm capacidade. Vocês têm capacidade, sim. O texto dissertativo é o texto que é mais, você pode encontrar mais caminhos, porque basta você ler, praticar e estudar essas técnicas. E fiquem de olho nas aulas de história, geografia, sociologia, filosofia. Lá tem uma infinidade de argumentos para os seus textos dos mais diversos assuntos. Tá bom, queridos? Então, nós vamos ficando por aqui, tá? Um forte abraço para vocês. Deus abençoe vocês. E logo, logo, nós estaremos fazendo uma aula no Meeting, uma chamada de vídeo no Meeting. Fiquem atentos, que eu vou avisar para vocês quando vai acontecer. E prossigam com a leitura do livro 15, tá bom? Um forte abraço. Deus abençoe vocês bastante. E quero deixar claro que eu acredito, sim, que vocês têm capacidade de fazer uma boa redação, tá bom? É só seguir as dicas que a gente passa aqui nas nossas aulas. Um abraço para vocês, Deus abençoe muito, muito vocês, tá bom? Tchau, queridos!